Amados irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Neste domingo, 31 de maio de 2020, estamos nós, você aí no seu lar e nós aqui no nosso, para juntos adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Nós, como vocês já acompanharam, né? Hoje não é mais novidade, todo mundo sabe de tudo, tempo real. Então todos nós acompanhamos nas mídias, né, as decisões das autoridades governamentais. Nós, instituições religiosas, continuaremos em isolamento social, continuaremos, tá? Seremos liberados somente no final de junho, tá? Depois do dia 20 de junho, e aí nós vamos então montar um calendário, como vamos fazer, tá certo? Então nós vamos ter ainda pelo menos dois domingos, através das redes sociais, tá? 2 domingos, pelo menos, pelas redes sociais, e a partir do dia 22 de junho é quando retornaremos às nossas atividades religiosas, tá? Retornaremos com algumas limitações ainda, tá? E vamos ver como é que faremos para adequar isso. Somente em julho, tá? 20 de julho é que nós voltaremos à normalidade, tá? Normalidade que se diz no sentido de nos juntarmos no templo, mas evidentemente com os cuidados necessários, não é? Vamos ficar naquele mesmo patamar que foi dito no começo, né? O coronavírus está aí, não tem vacina, não foi debelado, tá? Quebraram tudo, a economia está acabada, tá? Muitos irmãos estão entristecidos, mas o Senhor é Deus, não é? Então, depois nós vamos ver como será esse retorno. A verdade é que ainda vamos passar pelo menos 20 e poucos dias ainda com as nossas transmissões via redes sociais, tá certo? Então, nesse domingo, seja bem-vindo à presença do Senhor, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero convidar a nossa mídia para trazer, depois da nossa oração, nós vamos já orar, começando esse culto de adoração ao nome do Senhor, e logo após a oração, a mídia vai trazer dois louvores, hoje sim, né? Terça-feira só foi um, mas hoje será 2 louvores para o nosso deleite espiritual. E após os louvores, estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor e ministrando uma palavra ao seu coração. Uma palavra para que nós possamos prosseguir rumo ao alvo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Querido e eterno Deus Todo-Poderoso, para nós, Senhor, é uma alegria, na tarde deste domingo, estarmos juntos, pelo Santo Espírito de Deus,
para te adorar, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso que merece toda a nossa adoração. Senhor, receba nesta tarde aquilo que vamos oferecer a Ti, que é o nosso amor, a nossa adoração. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família que nesta tarde está na sua casa para Te adorar, Senhor. Está na expectativa, meu Deus, que nós possamos logo retornar ao Teu templo, onde ali juntos estaremos Te adorando. Mas enquanto isso, Pai, nós continuamos aqui pelas redes sociais, fazendo a Tua vontade, adorando o Teu nome, bendizendo o Senhor, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Por isso, toma cada um de nós nas Tuas mãos e nos conceda a graça de um culto abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa abençoá-lo com 2 louvores. Agora, em seguida, estaremos de volta. Leitura da Palavra de Deus e a ministração ao seu coração, em nome de Jesus. Isto vai te ensinar a não tocar nas escravas dos outros. Ouviste o que eu disse? Pagamos com prazer este preço só para ver alguém livre das correntes do diabo. É a vontade de Deus que todos sejam livres. Até mesmo tu. Se o teu Deus quer as pessoas livres, devia cuidar melhor dos dele. Vós não me pareceis muito livres. Esses tormentos são momentâneos. Nesta vida temos liberdade por meio do Espírito Santo. E assim que tivermos trilhado o caminho que o Senhor colocou diante de nós, temos então a promessa da vida eterna. Se o teu Deus tirá-lo da prisão, aí sim acreditarei nele. Amigo, não entendo o que foi que nós fizemos para estarmos aqui. Confesso que o milagre foi tão grande, até pensei que a multidão iria em pé nos aplaudir. Silas, eu também não sei, até pra conversar estou sentindo dor, mas meu coração está ardendo, algo diferente, bem maior que a dor. Paulo, estamos na prisão, é triste a situação, não deu pra perceber. A moça por Deus foi liberta, nós estamos presos, não dá pra entender. O Silas, Deus não abandona, e sei que na prisão ele conosco entrou. O que resta agora é só cantar, pra Deus nos libertar ou aliviar a dor. A história não nos revela o hino que Paulo e Silas cantaram na prisão, mas quem sabe o louvor que abalou a estrutura daquele lugar não era parecido com esse. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, decoro uma coroa trocar. Paulo, eu estou sentindo uma coisa estranha, o chão aqui tremeu. Silas, eu também senti, parece que o louvor moveu a mão de Deus. Tá diferente, a dor não sinto mais, o tronco dos meus pés acabou de soltar. Fique de pé, vamos cantar bem alto, porque Deus entrou aqui neste lugar. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou.
bico dos meus pés acabou de soltar. Fique de pé, vamos cantar bem alto, porque Deus entrou aqui neste lugar. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, o terremoto a terra abalou. Se és fiel e tem intimidade, Ele não abandona e é fiel também. Seja na cova, vale ou na fornalha, é só adorar que a vitória vem. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, o terremoto a terra abalou. Libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, o terremoto a terra abalou. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. A aliança que eu tenho com o Senhor Se romper, minha identidade é servo do Senhor. dentro da fornalha vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Se romper, Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, fiel adorador. Minha morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. mas havia um quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus E o adorou. Identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha Vou mostrar quem é. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Minha identidade
Muito bem, povo de Deus, depois de ouvirmos 2 belíssimos louvores de adoração ao Senhor, nós vamos agora fazer a leitura da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao versículo 16. A palavra do Senhor nos revela, através do apóstolo São Paulo, lições muito importantes para nossas vidas espirituais. Nesta tarde, quase noite de domingo, aqui no Conjunto Ceará, Assembleia de Deus Ágape, nós, através das redes sociais, estamos agora chegando ao seu lar, junto à sua família, para todos nós adorarmos ao precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diz assim o texto sagrado, Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o já alcançado. Não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço. É que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. O apóstolo São Paulo, meus amados irmãos, nesse texto sagrado, ele chama-nos a atenção para 4 pontos de relevante importância para as nossas vidas espirituais. Tenho dito na qualidade de pastor desta igreja, e esta tem sido a nossa linha de condução da obra do Senhor. Nós precisamos, e eu chamo a atenção da amada igreja, para que nós possamos focar a nossa vida, a nossa adoração a Deus, exclusivamente nele. Nesses dias em que estamos em nossas casas, até pelo tempo um pouco mais disponível, muitas vezes nós somos até tentados a estar lendo, assistindo tantas coisas, irmãos, que há momentos que a gente fica atônito com tantas informações, muitas delas desesperadoras, de intimidação. E nós precisamos entender, irmãos, que nós, servos e servas do Deus Altíssimo, nós temos um foco a buscar, um foco a centralizar a nossa vida nele. E esse foco, irmãos, deve ser exclusivamente Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não podemos mudar o foco. Paulo, nesse texto, irmãos, chama-nos a atenção para, e o final do texto, ele leva-nos a entender isto, deixa-nos chamar a sua atenção para 4 pontos relevantes que esse texto de Paulo chama-nos a atenção. Primeiro, ele reconhece, Paulo, que não havia alcançado ainda.
os seus objetivos, a perfeição. E isso aqui, meus irmãos, primeira lição que nós extraímos aqui do texto, do ensino de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos, quando ele diz que não que já o tenha alcançado. Evidentemente, meus amados irmãos, nós estamos numa luta entre a carne e o espírito, uma luta entre o espiritual e o mundano, numa luta entre aqueles que servem e os que não servem, numa luta, irmãos, contra aqueles que não têm fé, uma luta contra aqueles que não creem no Senhor, e muitas vezes até tentam tirar a fé que o Senhor implantou em nossos corações. Então, uma luta diária. E precisamos, irmãos, estar atentos a tudo isso, porque diz Paulo que nós não alcançamos ainda esse status, esse estágio de perfeição, mas estamos em busca. E a primeira lição que nós extraímos daqui é exatamente quando Paulo diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Mas prossigo. Irmãos, esse prossigo ensinado por Paulo àquela igreja dos irmãos filipenses soa aos nossos ouvidos no século 21 como algo de uma importância inigualável para nossas vidas espirituais. Quando Paulo diz: olha, eu não alcancei ainda, mas nem por isso eu paro. E é por isso que eu não estou estático. Paulo diz: olha, mas prossigo. Isto aqui fala de não acomodação, não paralisação dos seus projetos. Nós não podemos, meus amados irmãos, se nós demos um passo grande ao aceitar a Cristo como nosso Salvador, ao ter crido nele como cremos, nós não podemos agora, irmãos, diante disto ou daquilo, de uma dificuldade ou outra, de uma luta ou outra, porque isto é natural. Dificuldades, irmãos, por incrível que pareça, são coisas naturais na vida humana. Na vida humana. E conosco, cristãos, não será diferente. Não será diferente. Nós estamos e vamos continuar passando por lutas. Essa é a situação na qual a humanidade se encontra. Porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele não prometeu para nós o céu aqui na terra. Muitas pessoas, irmãos, reclamam, questionam, como se fossem apenas elas, tais pessoas que passam por lutas, que passam por tribulação. Entenda uma coisa: nós ainda não chegamos no final da nossa caminhada. Estamos numa luta, estamos numa batalha. E certamente, meus irmãos, esta batalha na qual nós estamos batalhando, nós não temos quaisquer dúvidas de que seremos vitoriosos, porque aquele que nos alistou, aquele que nos chamou, Ele é poderoso o suficiente para não deixar que nós sejamos vencidos. Tristes, muitas vezes sim,
abalados, outras vezes sim, mas jamais vencidos, jamais derrotados. Por isso, Paulo recomenda aos nossos amados irmãos filipenses: olhem, escutem, diz Paulo, eu não alcancei ainda, mas prossigo exatamente para o alvo, para alcançar aquilo que me está proposto, que é exatamente a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O alvo está posto diante de nós, Cristo está à frente e nós não podemos ficar acomodados, achando porque aceitamos a Jesus, já temos a conquista. Vamos ter. Aceitar a Jesus é o passo mais importante que demos. Agora Ele está conosco, mas não podemos ficar estáticos, paralisados, imobilizados pelas circunstâncias, mas precisamos prosseguir. Ensina Paulo aos Filipenses. Prossigo, diz Paulo, escute isso, prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Fomos alcançados por Ele exatamente para sermos salvos. Foi para isso que o Senhor nos tirou das trevas para a sua luz, para nos garantir, para nos assegurar a salvação da nossa alma e do nosso espírito. Salvação. Vamos chegar lá. Não podemos nos acomodar. E Paulo diz: mas uma coisa, irmãos, não julgo que tenha alcançado. Paulo tinha essa consciência. Não alcancei ainda. Por isso eu preciso continuar. Por isso eu preciso caminhar. Pois não chegamos no final da lida. Prossigo. E ele continua, irmãos. E aqui vem o segundo ponto desse texto importante para nossas vidas espirituais. O primeiro ponto é: não podemos ficar acomodados, mas temos que prosseguir. É o que diz Paulo. Em segundo lugar, escute o que diz o versículo 13. Irmãos, não julgo que o haja alcançado. Mas, olha o mas, uma vez mais, o mas de Paulo está aqui para nos ensinar alguma coisa. Mas, uma coisa faço. O que Paulo faz? O que ele recomenda que nós devemos fazer também? Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que para trás ficam. O que Paulo quer dizer com isso, nessa sua ministração aos Filipenses? Nada mais, nada menos do que mais uma lição importantíssima para nossas vidas espirituais. Mas, diz Paulo, uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Meus amados irmãos, isto aqui, esse segundo ponto importante que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isto aqui é de uma importância grande para nós pelo fato de que Paulo está dizendo que nós não podemos alimentar a nossa fé. Paulo está dizendo que nós não podemos fundamentar a nossa fé nas coisas que já passaram. Nós temos que olhar para frente, levantar a nossa cabeça, erguer os nossos olhos e fitá-los exatamente naquele que está à nossa frente nessa caminhada, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não posso estar baseando-me nas coisas que passaram.
vamos olhar para as coisas que estão diante de nós. Façamos como Pedro, ensinando aos irmãos dispersos na época da igreja primitiva. Paulo fala àqueles irmãos para aguardarem a Jesus, como se ele fosse retornar hoje para buscar a sua igreja. Imagine vocês que Pedro, nos dias dele, eles já estavam preparados, prontos para um encontro com o Mestre. Imagine você hoje, 2021, se aproximando. Pouco mais de 7 meses restam para terminar 2020 e adentraremos em 21. Não há mais tempo a perder. Não podemos estar vivendo do passado, das experiências que para trás ficaram. Vamos, irmãos, aumentar, fortalecer, robustecer a nossa fé em Cristo Jesus, a fim de que possamos verdadeiramente, irmãos, estarmos livres do passado, de alguma coisa que ainda, porventura, venha atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. Paulo está dizendo, olha, eu olho, eu prossigo e esqueço das coisas passadas que para trás ficam. Coisas que para trás ficam. Não se preocupe. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos pautando a nossa caminhada em coisas que não nos ajudam, mas só nos atrapalham. Tem pessoas, irmãos, que deixam ser levadas até por algumas palavras. E muitas vezes dizem contra você. Esqueça, querido, as coisas que para trás ficam. Não alimente a sua fé com sentimentos passados. Imagina se eu fosse me preocupar com aquilo que dizem de mim. Não se preocupe com aquilo que dizem de você. Muitas vezes podemos até não ser amados por A ou por B, por esta ou por aquela pessoa. Você acha que todo mundo vai lhe amar, vai lhe estimar? Claro que não, nem a Cristo todos o amavam. Nem Ele, Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode tudo, tinha seus inimigos. Imagine nós, mortais comuns aqui na terra. Liberte-se dessas coisas que só deixam você para trás, para baixo. Mas alimente-se de uma fé viva em Cristo Jesus. E certamente você vai andar de cabeça erguida. Sabendo que podemos esperar naquele em quem temos crido, Jesus, o Senhor. E Paulo continua. Primeira lição, precisamos sair da acomodação. Não podemos estar acomodados. Temos que prosseguir. Temos que continuar a nossa luta diária. A acomodação, irmãos, é uma coisa terrível. Por isso Paulo ensina aqui aos filipenses. Em segundo lugar, deixe as coisas do passado. Não se impressione com o que já passou. Olhe para frente. Olhe para frente. E continua o texto sagrado. Prossigo, versículo 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Prossigo. Prossigo. O prossigo aqui, irmãos, que Paulo fala nesse versículo do texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo.
Paulo está dizendo, em outras palavras, que nós devemos exatamente andar para frente. Não podemos fazer como fizeram o povo de Israel na saída do Egito. Ficaram o tempo todo andando sobre eles mesmos. Círculo. E nessa brincadeira, queridos, passaram 40 anos no deserto. Paulo está ensinando aos filipenses e a cada um de nós nesta noite: prossigo para alcançar o alvo. Prossigo para alcançar a minha esperança. Prossigo para alcançar aquilo que está proposto para mim e para você. O que é que Paulo está dizendo? Prossigo para onde? Enquanto muitas pessoas estão preocupadas em prosseguir para cá, para acolá, em busca disso ou daquilo, não é que você não deva buscar estudos, deve. Buscar uma boa profissão, deve. Buscar ganhar um bom dinheiro, deve. Só que estas coisas não podem e nem devem ser a sua prioridade se você deixar de lado aquele alvo a ser perseguido por cada um de nós. Nada vai funcionar. Prossigo para o alvo. Prossigo para alcançar aquilo que está proposto para cada um de nós. O que é que está proposto para cada um de nós? A salvação. A salvação. Esse é o nosso alvo. Essa é a nossa esperança. Por isso eu preciso a cada dia buscar, perseguir, até conquistar. Paulo está exatamente alertando: olha, não consegui ainda, mas eu vou prosseguir, não vou me acomodar. Não consegui ainda, mas eu vou esquecer tudo que passou até aqui. Os obstáculos, as dificuldades, eu não vou me alimentar com isso. Paulo está dizendo exatamente para nós nesta noite que eu não posso me alimentar daquilo que não edifica a minha vida espiritual. Mas, diz Paulo, prossigo para o alvo. O alvo. E Paulo conclui no versículo 14: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isto quer dizer, Paulo fecha a sua ministração aos irmãos filipenses justamente alertando-os, e esses mesmos alertas de Paulo caem como uma luva às nossas vidas nos dias atuais. Paulo está dizendo que nós precisamos, nesses dias, ter uma prioridade. Seguindo o ensinamento de Jesus, e Paulo seguia esse ensinamento: buscai em primeiro lugar, ensinou Jesus, o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo aqui está dizendo que nós vamos prosseguir para o alvo, exatamente em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a sua prioridade? Qual tem sido a sua busca nesses dias? Paulo está dizendo que nós precisamos fixar para as nossas vidas uma prioridade. E, meus amados irmãos, a nossa prioridade é e sempre será
Jesus Cristo, o nosso Senhor. É a nossa prioridade. Por isso, as recomendações paulinas para todos nós, Igreja do Senhor. Recomendações que, postas em práticas a cada momento, irmãos, nós vamos alcançar. Nós vamos chegar lá. Nós vamos, com certeza, chegar naquilo que Paulo fala no outro texto, a estatura de varões perfeitos. Se nós colocarmos em prática esses 4 pontos extraídos do ensino de Paulo aos Filipenses, certamente, meus amados irmãos, nós vamos ser vitoriosos em tudo que projetarmos diante do Senhor nosso Deus. Primeiro, não podemos estar acomodados. A acomodação, queridos, destrói sonhos. A acomodação destrói projetos, planos. Por isso Paulo diz, olha, eu vou prosseguir. Eu não posso parar. Eu não posso estacionar. Nós estamos em plena corrida, em busca de um prêmio muito maior, que é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo, tenho que esquecer das coisas que para trás ficaram. Não posso viver de passado. Não posso estar alimentando aquilo que passou, mas olhando para frente, sim, eu vou alcançar a minha vitória. Em terceiro lugar, andar para frente. Não para trás. Caminhando de marcha ré não funciona, querido. Até para colocar marcha ré no carro é dificultoso, como diz o sertanejo, né? É dificultoso. Mas, meus amados irmãos, para frente, é lá na frente que está o alvo. E exatamente Paulo conclui dizendo que a nossa prioridade foi, é e sempre será Jesus Cristo, o nosso Senhor. Com essas situações extraídas, com esses tópicos extraídos da carta de Paulo aos Filipenses, que foi ministrado através desse texto, nós certamente, irmãos, chegaremos lá. Alcançaremos o nosso alvo e receberemos das mãos de Cristo o nosso prêmio maior, que é exatamente a salvação em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Deus Pai e maravilhoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, nesta noite, pelo grande privilégio de estarmos aqui, Senhor, para Te adorar, estamos aqui para buscar a Tua face gloriosa. Deus, enche da Tua graça, Senhor, viabiliza os meios para que possamos nós não estarmos acomodados, para não estarmos nós, Senhor, lembrando apenas do que passou, mas, Senhor, que nós possamos verdadeiramente prosseguir para frente, caminhando, olhando para o alvo, priorizando, Senhor, a Ti nas nossas vidas, porque o Senhor deve ser aquele que vamos buscar em primeiro lugar, e o demais certamente Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Deus abençoe a Tua igreja em tudo, é o que nós te oramos e já te agradecemos. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Convido você para terça-feira, às 19 horas, estamos de volta, juntos, nós aqui e você aí na sua casa, para continuarmos adorando ao nome do Senhor.